esta Páscoa com vocês, mas eu não beberei mais do fruto desta vida, a não ser no reino de meu Pai. Então Jesus instituiu a ceia e tomou o assunto aos céus, mas ficou para nós como igreja dar continuidade neste evento tão sublime e tão maravilhoso que é a Santa Ceia, que se torna uma pregação mundial. Todos os que celebram a Santa Ceia do Senhor está dizendo para o mundo que Jesus está às portas. Mas ele diz: todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está às portas. Como foi dito aqui pela irmã Rayane, cada dia fica mais perto da vinda do Senhor. Cada dia, cada semana, meses e anos que nós passamos, estamos mais perto da vinda do Senhor. E Jesus, aqui falando de uma forma espiritual, os judeus, homens conhecidos por toda a sociedade daquela época, homens intelectos, homens que eram doutores da lei, mas não tinham conhecimento das coisas espirituais. Verdade é que Nicodemo, um dos chefes da sinagoga, foi ter de noite com Jesus, e quando ele diz: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não for com ele. Um reconhecimento. Mas quando ele fala isso, Jesus disse: se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode ver o reino de Deus. E ele volta a perguntar a Jesus: como pode ser isso? Porventura tenho que voltar ao ventre da minha mãe nascer de novo? Aí Jesus aponta para o nascimento de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus vem esclarecendo as verdades que libertam, tanto para doutores como para os leigos daquela época. Jesus deixou bem claro. Mas uma observação eu faço nesse Novo Testamento, é que os mais leigos daquela época foram os que mais tiveram sabedoria para entender o que Jesus estava falando a respeito do céu. Como Maria Madalena, como Pedro, Tiago e João, que estavam ali, eram homens que tinham uma vida comercial ali naqueles dias, e quando Jesus diz: vem, que eu vou fazer de vocês pescadores de gente, e a Bíblia diz que eles abandonaram, deixaram as suas redes e seguiram Jesus sem fazer pergunta. Então veja que eles entenderam o mistério da salvação em Cristo Jesus, mas muitos homens daquela época não entenderam os mistérios de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria humana não foi capaz de descobrir a sabedoria de Deus, porque se eles tivessem descobrido, não teriam matado o Senhor da glória. Então nós vemos mais outro ponto a ser observado, que quando alguém conhece, tem conhecimento de algo, ele não vai cair em contradição com aquele assunto, ou ter liso naquele momento. Quando Jesus diz aqui, os judeus estranharam, diz: mas como este pode dar nós a comer da sua carne e a beber do seu sangue? Porque eles não estavam entendendo, porque Jesus estava falando no sentido espiritual. Aquele que comer da carne do Filho do Homem e beber do sangue dele tem
a vida eterna. O verso 24 vai dizer: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que esse verso de número 54 já está apontando para a vinda de Cristo, quando ele vir. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia, quando ele vier em glória. Como disse Paulo, que aquilo que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que era mortal se revestirá da imortalidade. É no dia do Senhor, está se cumprindo aqui esta palavra, vai se cumprir este versículo na vida da igreja, daqueles que têm a esperança em Cristo Jesus. Pois nós sabemos em quem temos crido, e quando Jesus fala isso, ele está deixando um recado importante para nós como igreja, que nós não podemos se ausentar, se afastar, se distanciar do participar da ceia do Senhor, pois ela torna vida para nós, ela transmite vida para cada um de nós, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. A partir do momento que nós oramos no nome do Senhor Jesus, neste pão e neste vinho, ele passa a ter o vigor do sangue e do corpo de Cristo. Não passa a ter o mesmo vigor. É o mesmo caso de nós orar por um enfermo no nome do Senhor Jesus. A nossa oração passa a ter um poder sobrenatural a ponto da pessoa receber a cura de imediato. Glória a Deus. Isso está introduzido na pessoa de Cristo, e a Santa Ceia faz com que haja uma ligação direta de nós para com o Senhor Jesus. Ao ingerir o pão e o vinho, nós estamos introduzindo algo da parte do Senhor. Por causa da obediência, o Senhor faz com que isso se torne vida em nós. Isso é questão de obediência à palavra do Senhor. O que come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Verso 56. Veja que nós não podemos estar desligados da pessoa de Cristo. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus vai trazer para nós uma palavra muito importante, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda a vara que está ligada em mim, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos que nós temos que estar ligados na pessoa de Cristo. Ele é a videira verdadeira, nós somos ramos, e nós não podemos em momento algum separar do Senhor. Temos que estar ligados, temos que estar sempre introduzido nele por meio da sua palavra. Nós fomos enxestados lá na cruz do Calvário, quando Jesus subiu aquele madeiro e que o seu sangue verteu ali na cruz. Nós estávamos recebendo a nossa vitória através da sua morte e ressurreição. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Então nós não, como disse Paulo, não mais vivo
sou eu, mas Cristo vive em mim. E se nós vivemos em Cristo, nós não fazemos mais a nossa vontade. O nosso querer é por intermédio do querer de Deus. Tudo tem que partir da parte do Senhor. Os nossos pensamentos não podem ser pensamentos negativos. Nós temos que ter pensamentos, como disse Paulo, a nossa mente é a mente de Cristo, ou vós tereis a mente de Cristo. E é isso que nós, como igreja, temos que viver. Por mais que os ventos contrários soprem na nossa mente, nós temos que rejeitar, porque hoje nós não pensamos como o mundo lá fora, nós não vemos como o mundo lá fora, nós não andamos como o mundo lá fora, nós não falamos como o mundo lá fora. O nosso vocabulário tem que ser um vocabulário santo. É o que Paulo traz nas suas doutrinas, nas suas recomendações, dizendo para nós que a nossa fala não seja uma fala obscura, uma fala com torpez. Nós não podemos falar de forma grosseira, como o mundo aí fala. Não devemos andar com xingamentos. Tudo isso a Bíblia pede de nós, para podermos ter vida eterna, para poder naquele dia sermos ressuscitados com Cristo na sua morte. Pois aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E quando Jesus fazia esses discursos, nós vamos encontrar que ali uma grande multidão acompanhava Jesus, contando com a maioria que ainda não eram discípulos, mas tinha uma boa parcela dos seus discípulos que o abandonaram por não levar em conta as doutrinas do Senhor Jesus. E nós vamos ver, amados irmãos, que quando eles ouviram de Jesus esse discurso, ele vai dizer: mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse, verso de número 61: isto escandaliza vocês? Mas, irmão, muitas vezes nós lendo a Bíblia, às vezes tem coisas que para nós, na nossa naturalidade, às vezes nos escandaliza, porque nós estamos olhando na nossa naturalidade, mas olhando no sentido espiritual, nós vamos entender. E Jesus disse: isto escandaliza vocês? Que aconteceria então se vês o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Então, quando Jesus estava falando que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria vida em si mesmo. Então os judeus se escandalizaram, os discípulos se escandalizaram, e aí Jesus diz: vocês estão se escandalizando porque eu disse estas coisas? Imagine se vocês vissem o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava antes. Então, meus irmãos, o que nós entendemos com esta palavra é que hoje muita gente não considera a Santa Ceia do Senhor. Hoje
vemos muita banalização do participar da Santa Ceia. E nós devemos ter um cuidado, porque são muitas recomendações a respeito do participar da Santa Ceia. Na leitura oficial da Santa Ceia, todos nós vemos, quando é lida, as recomendações que são feitas. Que o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, o corpo e o sangue do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a discernir uma coisa da outra. O entendimento que o Espírito Santo dá para nós, no momento da leitura nós já entendemos que alguém que participa da ceia tem que ter o entendimento que ela pode trazer vida e ao mesmo tempo produzir morte em nós. E é por isso que Jesus diz que o que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Nós precisamos entender tudo isso. Mas há situações que às vezes nos privam da ceia. E nós precisamos respeitar este momento até vir um desenrolar do Senhor na vida de cada um de nós. Pois o Senhor não quer que nós avançamos o sinal para fazermos coisa apenas para agradar o homem, mas nós precisamos cada dia fazer com que a nossa vida se torne uma vida de paz, uma vida de gozo, e não uma vida de tormento, como diz na leitura oficial da ceia, que o que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si mesmo. Então, meus irmãos, a ceia, ela é algo real de Deus para nós. Jesus, ele instituiu o batismo e a ceia, quando ele diz: pregue o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crêem. O sinal do batismo, ele vai acompanhar só os que creem. E nós não podemos deixar de fazer acontecer aquilo que Jesus já deixou escrito, porque é um sinal de obediência à palavra do Senhor. Nós já vamos para o término desta leitura, para nós passarmos para o momento da ceia. O verso de número 64: mas há descrente entre vocês. Foi o que Jesus trouxe. Ele disse que havia muitos descrentes naqueles dias, porque eles não creram naquilo que Jesus estava falando. Mas há muito descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E por isso, quem ia traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhes for concedido pelo meu Pai. Aqui no verso número 55 nós encerramos essa leitura, quando Jesus diz que ninguém pode vir a mim, se não for concedido pelo meu Pai. Então todos nós que estamos aqui foi trago pelo Senhor, é uma permissão dele. Nós vemos que tem milhões de pessoas que estão aí fora e ainda não foram induzidos pelo Espírito Santo a vir à casa do Senhor, a vir a tratar-se com o Senhor como o autor da vida. Mas nós, como igreja, temos a incumbência
de orar para que o Senhor traga essas pessoas, pedir ao Senhor que toque ao coração dessas pessoas, para que eles possam vir à casa do Senhor e receber do Senhor a sua palavra, para serem salvos e não perecer no mundo tenebroso, para fugir do abismo eterno. Nós precisamos cada dia nos apegar com esta palavra e sermos pessoas voltados para os estatutos do nosso Deus, pois sabemos que a vida só há em Cristo Jesus. Como eu falei no início, a única coisa que difere o cristianismo das outras religiões é o nosso Senhor que vive eternamente. E Ele prova em Apocalipse, capítulo de número 1: fui morto e hoje estou vivo. Ele aparece em João dizendo estas palavras: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Então Jesus, Ele é começo, meio e fim. E nós sabemos em quem temos crido. Se coloque de pé, nós vamos estar orando e vamos estar fazendo a leitura da Santa Ceia para estarmos participando. Quero estar aqui passando aqui para os irmãos a ausência da minha esposa, como já foi falado, ela está viajando. Os irmãos talvez não estejam a par desta situação, mas ela está viajando, ela retorna na quinta-feira. E temos também alguns irmãos que não puderam estar hoje, questão de saúde, mas o Senhor está no controle da vida de cada um. E nós sabemos que em Cristo nós somos vencedores. Vamos orar com o diácono Luiz Fernando e já vamos fazer a leitura. 1 Coríntios capítulo 11, a leitura da Santa Ceia. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nos colocamos diante do Senhor. Queremos te agradecer por este momento que nós passamos aqui na palavra, Senhor. E agora vamos passar para o momento da Santa Ceia. Continua, Senhor, falando conosco, continua nos abençoando, Senhor. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor Jesus. E neste momento nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, Senhor. E assim como diz a tua palavra, examinarmos a nós mesmos, Senhor, para que nós possamos participar dessa festa espiritual, Senhor. Este ritual tão maravilhoso que o Senhor nos deixou, que é a Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 23 a seguir. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. 25. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O verso 30.
E é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Podem sentar. Aleluia. No verso número 30 diz: porque tudo isso é para nós não sermos